Olá, aqui é Fernando Betete, do Repórter Saúde, e o nosso assunto, mais uma vez, é saúde cardíaca. E o tema principal desse nosso programa é colesterol, esse nome que normalmente assusta, né? Deixa a pessoa, nossa, meu colesterol está alto, meu colesterol está baixo. Vamos saber, então, em detalhes, com o Dr. João Haddad, que é um médico clínico com mais de 20 anos de experiência aqui na sua clínica, tratando também de doenças relacionadas aí à saúde cardiovascular. Dr. João Haddad, o que é colesterol? Em primeiro lugar, a gente tem que saber o seguinte, que o colesterol, ele é um elemento essencial a todas as células do corpo. Todas as células do nosso corpo produzem o próprio colesterol, para a gente entender como o colesterol é importante. Não é mais o mito do colesterol, que o colesterol faz mal, ele já caiu por terra há muito tempo. E isso nós estamos vendo aí, informações aí abundantes em todos os lugares. Como na outra entrevista nós falamos sobre o Dr. Sinatra, né, que é um dos maiores cardiologistas do mundo, e diz que colesterol não faz mal, como o Dr. Michael Morgan, né? Também disse que o colesterol não faz mal, é um dos maiores cardiologistas do mundo. Então o colesterol, ele que forma todos os nossos hormônios esteroides do corpo. E formando todos os hormônios esteroides do corpo, é assim, quando você tem uma alteração de colesterol aumentado no organismo, você tem que desconfiar ou da alimentação, está comendo muito carboidrato, porque o colesterol vem do carboidrato, ele não vem da gordura, e esse colesterol pode estar alterado por alguma alteração hormonal, algum órgão hormonal do nosso corpo, alguma glândula não está trabalhando direito. Então, lembrando, o colesterol é essencial. E nós fazermos o bloqueio do colesterol, simplesmente baixar o colesterol, dar uma enzima, um bloqueio de uma enzima, fazer esse bloqueio lá no fígado para baixar o colesterol, nós não estaremos tratando a causa do colesterol, a causa por que ele está aumentado. Se ele está aumentado, é como se fosse a gente chama de biomarcador, ele está nos avisando, tem alguma coisa alterada. Quando você toma uma medicação para baixar o colesterol, você também está reduzindo outros elementos do organismo. Eu acabei de dizer, se você tomar um comprimido que baixa o colesterol, você está baixando, por exemplo, no homem, a sua testosterona, na mulher os hormônios femininos, o SDHA, outros hormônios super importantes no organismo. Então, nós estamos prejudicando esses hormônios esteroides. Também quando você está tomando uma medicação para baixar o colesterol, você também está baixando a vitamina D3. Olha aí, ó. Vitamina D3, importantíssimo. Até errado nós chamamos a vitamina D3 de vitamina, porque na verdade ela é um hormônio. Por que ela é um hormônio? Ela tem todas as características certinhas. Ela é derivada, olha da onde? Da cascata do colesterol, de novo. Ó. Quando você bloqueia o colesterol, você está bloqueando a vitamina D3, que ela controla em nós mais de 2.300 genes. Imagine, nós temos 23 mil genes. 2.300 genes, quem faz o controle é a vitamina D3. E você tirando esse controle, você se predispõe o quê? A câncer. Olha aí que interessante. Então, quanto mais baixo o seu colesterol, aumenta mais o risco de câncer, por exemplo. Mas, doutor Haddad, qualquer consulta básica, né, ou melhor, a maioria das consultas que a pessoa vai no cardiologista, às vezes na primeira consulta ele já sai com uma receita das estatinas, né, que são as drogas capazes de diminuir o nível do colesterol. Então, o senhor é contra esse tipo de atitude? A nossa conduta aqui na clínica, nós como avaliamos o paciente como um todo, a nossa conduta de tratamento, nós não usamos essas medicações. Né? Nós vamos investigar a alimentação, nós vamos investigar os hormônios, nós temos um outro caminho para fazer a investigação e tratar. E o nosso resultado tem sido muito positivo. Nós conseguimos fazer o controle do colesterol, por exemplo, mas eu queria deixar uma outra informação muito importante. Vocês imaginem aí em casa, por exemplo, os exames mais importantes que podem mostrar risco do colesterol. Você imagine 14 exames importantes. O colesterol, ele ficava entre os últimos, entre o 12º e o 14º, como risco cardiovascular.
Em novembro de 2016, a Associação Americana de Cardiologia tirou o colesterol dos riscos do coração. E essa informação ainda está chegando ainda no Brasil. Então, por isso que a gente diz que colesterol hoje, monitorar colesterol para risco cardiovascular não tem esse sentido todo como a gente imagina. Não tem mais esse peso como imagina. E sim como um biomarcador que está chegando para alterações de glândulas hormonais, endócrinas, algum distúrbio na alimentação, falta de atividade física, por exemplo. Ele só é um biomarcador. Olha, teu colesterol está aumentado. Vamos ver se tem algum órgão hormonal, alguma coisa que tem que ser tratado, ou tem que ser investigado. E é assim que nós tratamos. Então nós não usamos essas estatinas, principalmente pelos efeitos colaterais da estatina. Quais os principais efeitos colaterais das estatinas? Olha, ela diminui aquela coenzima Q10, por exemplo, que ela é essencial para a energia metabólica da mitocôndria do músculo cardíaco. Por exemplo, ela faz a depressão da coenzima Q10. Esse é um dos efeitos colaterais. O outro é baixar o hormônio vitamina D, que eu falei. Então você fica predisposto a câncer. Pacientes idosos que usam estatina, que baixam muito o seu colesterol por um período longo de tempo, aumenta mais o risco, por exemplo, de câncer. Dores musculares, dores nas articulações também pode ser efeito colateral do uso constante da estatina? Exatamente, por causa justamente da coenzima Q10. Quando aumenta as dores musculares, dores nas pernas, fraqueza, fadiga, o coração vai batendo com menos força de contração. Então, ao longo do tempo, o efeito colateral é prejudicial. Por isso, não se bloqueia uma enzima por longo prazo. Se for fazer um bloqueio da enzima, é por um período curto de prazo, mas não resolve o problema de causa. A causa não foi resolvida. Esse é o problema. Bom, para a gente finalizar aqui, doutora Haddad, qual a dica, a orientação em termos de mudança, principalmente do hábito alimentar, que poderia ajudar numa taxa de colesterol mais sadia? Primeiro, atividade física. Segundo, se hidratar, tomar muita água, pelo menos 2 litros de água por dia, uma boa água, uma água de preferência imantada e alcalina. E número 3, diminuir muito o carboidrato. Não precisa ter restrição com a salada, com a alimentação, frutas esporádicas e da época de preferência, e diminuir bastante o carboidrato. Então, sempre o tal do low carb, baixo carboidrato bastante. Então, olha lá, atividade física, hidratação, alimentação, saladas e frutas, e diminuir muito o carboidrato. E procurar seu médico para sempre investigar, para ver se você não tem mais alguma alteração no metabolismo da pessoa. Mas quando o senhor fala para diminuir a ingestão de carboidratos, consequentemente a pessoa vai comer mais carne. O excesso de carne não aumenta a ferritina, ácido úrico, não vai causar um outro tipo de problema? Não, não é assim, né? Quando a gente fala em aumentar a carne, a gente tem que também usar... Nós estamos entrando em outro assunto agora, mas assim, a carne de peixe, você pode comer 2 ou 3 vezes por semana. A carne branca, a carne, por exemplo, o frango, peito de frango, você pode comer 2 vezes na semana. E a quantidade de carne vermelha também é interessante. Diminuir a quantidade de carne vermelha ou a ingesta, a quantidade, por exemplo, 150 a 200 gramas de carne, 1, 2, 3 vezes por semana, estaria de bom peso. E queimar caloria, quer dizer, fazer atividade física. Muitas pessoas fazem todo o controle. Quando você faz muita atividade física, parece que todos os seus exames ficam tudo certinho. Porque justamente ela consome esse ferro que você está usando, né? O ferro. O duro é quando você ingere muita carne vermelha, aumenta muito a ferritina e não tem saída esse ferro. Fica vida sedentária, isso Exatamente. não serve. E se subir essa ferritina, aumenta o risco de infarto cardíaco também. Lembrando, ferritina muitas vezes alta significa muitas vezes processo inflamatório no sangue. E isso é perigoso, muito perigoso. Conversamos aqui com o Dr. João Haddad, mais uma vez, com dicas, com informações para que você tenha uma vida mais saudável, principalmente no seu coração.